A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? É um prazer para mim, Pastor Herman Temel, estar aqui mais um dia para o nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje é o vídeo de número 67. Estamos aí já na reta final da leitura do livro de Números. Espero que verdadeiramente Deus esteja acrescentando conhecimento a você através desses vídeos, que verdadeiramente você possa a cada dia crescer mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor. Eu te peço que você compartilhe este vídeo para que possa assim alcançar o maior número possível de pessoas e possamos levar a palavra de Deus o mais longe possível. Não esqueça também, se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se, pois isso me ajuda a crescer aqui no YouTube, crescer nesta plataforma e assim também alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, amém? Então, já vamos direto para a leitura de hoje. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhidos serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, foram dados dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filhos de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo o varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Eve, a Requem, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Lembra que nós lemos a história de Balaão? E como Balaão, ainda que não esteja escrito na Bíblia, mas a tradição ensina. E mais na frente também nós vamos ler na palavra de Deus um texto que traz referência a esse fato, que Balaão ajudou Balaque a fazer com que o povo de Deus viesse a pecar contra Deus e assim então viessem a ser amaldiçoados. Então Balaão agora vai pagar o preço de ter traído o seu próprio povo, de ter traído o povo de Deus. Não só que os midianitas morrerão, mas o próprio Balaão também será morto. Vamos voltar aqui à leitura. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo, todo para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto do Jordão, em Jericó. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: Deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor, no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Você ouviu aí, prestou atenção nessa leitura? O que Moisés fala acerca de Balaão? Vou ler de novo, veja só. Eis que estas foram
as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar. Então veja que foi justamente por conselho de Balaão que armaram aquela cilada e assim então o povo de Deus veio a sofrer com a praga da própria mão de Deus. Continuemos aqui. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, para vós deixai viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis a vós e aos vossos cativos. Também purificareis toda a veste e toda obra de peles e toda obra de pelos de cabras e todo objeto de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra que partiram a peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se expiará com água da separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a soma da presa dos prisioneiros, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. E divide a presa em 2 metades, entre os que, hábeis na peleja, saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra, de cada 500 uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar, para oferta alçada ao Senhor. Mas, da metade dos filhos de Israel, tomarás de cada 50 tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas e 72.000 bois e 61.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. Veja que os despojos de guerra, aquilo que eles conquistaram na guerra, ia dividir por 2. Uma parte ia para aqueles que foram à guerra e outra parte seria dividida entre o povo que ficou. Veja que o povo que foi para a guerra foram 12.000. O povo que estava ali no arraial era um número muito maior. Então, dá para entender que o povo que foi à guerra ficou com uma quantidade maior. E, lógico, isso era justo. Afinal de contas, arriscaram em suas vidas indo para a guerra. Na hora também de darem a parte do Senhor, os que foram para a guerra estavam dando uma quantidade menor. A cada 500 almas, a cada 500 animais, eles davam ao Senhor. Já do resto da congregação, a cada 50, eles davam ao Senhor. Esse que estava sendo dado ao Senhor era dado aos sacerdotes, aos levitas, para que fosse o seu sustento. Vamos continuar aqui. E a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 71.
e houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tributos e os centuriões. E disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra, que estiveram sobre a nossa mão, e nenhum falta de nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: vaso de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas de colares, para fazer propiciação pela nossa alma perante o Senhor. Assim, Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados. Veja que do exército do Senhor que foi à guerra, nenhum homem morreu, todos voltaram com vida. E mesmo depois deles já terem dado o tributo qual Deus cobrou, eles, de livre e espontânea vontade, por gratidão a Deus, vão dar também uma outra oferta em agradecimento, porque tornaram vivos da batalha. Vamos continuar aqui. E foi dado o ouro da oferta alçada, que ofereceram ao Senhor, 16.750 ciclos dos tribunos e dos centuriões, pois os homens de guerra, cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação, por lembrança para os filhos de Israel, perante o Senhor. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e vieram à terra de Jazer e à terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarode e Dibon e Jazer e Ninra e Esbom e Eliale e Sebá e Nebo e Beon. E a terra que o Senhor feriu de diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Por que, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Veja que esses do povo de Deus, vendo que a terra que eles possuíram ali, da nação que eles venceram dos midianitas, era uma terra boa, uma terra com pasto para a criação de gado, eles pensaram com eles: para que a gente vai para a guerra? Para que a gente vai para a peleja? Vamos ficar por aqui mesmo e vamos tomar posse desta terra. E foram pedir a Moisés. E Moisés logo falou a eles: que é isso? Os seus irmãos vão para a guerra e vocês vão ficar aqui, né, na boa, sem pelejar? Que é o que vocês querem fazer? Desencorajar os filhos de Israel a ir para a peleja, como os antepassados de vocês fizeram? Porque se aquele povo resolvesse ficar, quantos outros também resolveria ficar? Primeiro, não seria justo uns irem para a guerra e outros não. Segundo, eles estariam ficando com algo inferior àquilo que Deus tinha prometido. E às vezes a pessoa vive esse dilema. Ela está tendo uma vida ali mais ou menos, uma vida que para ela talvez não é o que ela queria, mas também não é tão ruim.
e ela prefere continuar daquele jeito do que encarar desafios, encarar lutas, muitas vezes talvez até dificuldades, para poder viver a promessa de Deus. Não faça isso. Não abra mão da promessa de Deus por causa de coisa pequena. Lute pela promessa de Deus. Lute por aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos continuar aqui a nossa leitura. Assim fizeram vossos pais quando os mandei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo esta terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: de certo, os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração, que fizera mal aos olhos do Senhor. Eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apresentando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isso fizerdes assim, e vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Veja então que a maior intenção deles não era simplesmente não ir para a guerra, mas proteger a sua família. Então eles vão tentar fazer um acordo. Tudo bem, nós vamos para a guerra, mas deixamos aqui já currais com o nosso gado, com a nossa família, nossas mulheres, nossos filhos, e vamos para a guerra. E depois que possuímos toda a terra, que ficará de herança para os filhos de Israel, nós voltamos para a nossa família. E não vamos querer nada daquilo que está do lado de lá, porque o que está do lado de cá será a nossa herança. Aí Moisés então concordou. Vamos continuar. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena meu senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para pelejar para a guerra, perante o Senhor, como tem dito meu senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem conosco o Jordão, armado, cada um para a guerra,
perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós em possessão, lhes darei a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança daquém do Jordão. Assim, deu-lhes Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bassã, a terra com as suas cidades, nos seus termos, as cidades do seu contorno. E os filhos de Gade edificaram a Dibom, a Atarote e a Aroer, e Atarote, Sofã, e Jazer e Jogbeá, e Bet-Ninra e Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom e a Elealé e Quiriataim, e Nebo e Baal-meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram-os por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e tomaram, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam nela. Assim, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias e chamou-lhes Avote Jair. E foi-se Noba e tomou a Kenate com as suas aldeias e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Amém, amados? Estamos chegando aí pertinho no momento onde o povo vai invadir Canaã, começando ali por Jericó, derribando as suas muralhas. Porém, a gente só vai ver isso no livro de Josué. Temos ainda todo o livro de Deuteronômio para lermos. Porém, a leitura de hoje está encerrada. Não esqueça de compartilhar este vídeo. Não esqueça também, de deixar o seu joinha para ajudar o crescimento e o engajamento aqui do nosso canal. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor Jesus, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!